Boa tarde a todos que estão neste momento conectados para mais um estudo do Grupo Espírita André Luiz, e hoje nos foi dada a oportunidade de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, a porta estreita, item 3, 4 e 5. Só que antes de iniciarmos o nosso estudo, eu gostaria de fazer uma singela prece, rogando a Jesus que ampare a todos que estão nos ouvindo neste momento, iluminando e visitando a cada lar com o teu amor, Senhor. Ampare e proteja, Senhor, a todos os doentes necessitados de tua ajuda neste momento. Envolve a cada coração, Senhor, e que estes corações possam crescer sempre para ti. Envolve-nos na tua doce, santa e serena paz e fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Iniciando o nosso estudo no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos, no item 3, está em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, inicia-se assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Precisamos compreender que tais assertivas, com a figura de Deus, que é pleno amor, justiça, bondade, poder, Ele, Jesus, que nos apresentou o Pai para toda a humanidade como autêntico paizinho de amor e de bondade, nós precisamos compreender que essa lição que Jesus nos trouxe é muito mais ampla. Precisamos ter olhos de ver mais longe, sentir em cada palavra de Jesus, nesse trecho que eu acabei de ler, a importância que ele nos traz. Afinal de contas, nós temos um Pai, um Deus amoroso, que estabelece para todos os seus filhos uma passagem estreita, porque é isso que Jesus nos traz, e de difícil acesso à felicidade, enquanto que a porta da perdição se apresenta larga, sabemos disso, a ponto de serem poucos os que saem bem na escolha. O Espírito Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ele nos assevera que nosso dever é nossa escola e que a senda estreita a que se refere Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto às obrigações, assumidas diante do bem eterno. Então, nós assumimos isso. Ainda afirma Emmanuel no livro Ceifa de Luz que para sustentá-la é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo aquilo que constitua bagagem de sombra no campo de nossas aspirações e desejos. Então precisamos entender que essa mensagem que Emmanuel nos traz é muito importante em nossa vida. Então é muito grande o nosso dever, é muito importante o nosso dever aqui na Terra. Nós já solicitamos reencarnar, e essa nossa vinda de lá para cá é a porta estreita por qual nós passamos, com muita dificuldade, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos querem a oportunidade de reencarnar e poucos têm essa oportunidade de reencarnar. Após essas reflexões, nós entendemos também que a passagem pela porta estreita implica num cumprimento dos próprios deveres, dos nossos próprios deveres, o que o homem apenas consegue
mediante a sacrifícios de renúncia, a sacrifícios de seus vícios e suas paixões negativas. Então nós temos, eu trouxe aqui para gente nessa tarde, alguns exemplos para compreendermos melhor a forma prática, né, do que significa a porta estreita e a porta larga. No livro Os Mensageiros, esse livro, Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito André Luiz, nosso mentor da nossa casa espírita. Neste livro, ele traz várias experiências de espíritos que reencarnaram, vieram aqui na Terra, passaram pela porta estreita, rogaram a reencarnação, imploraram para estarem aqui conosco, com instruções específicas para atingirem seu aprimoramento pessoal. E eles vieram com a missão, né, que seria de médiuns, doutrinadores, palestrantes, e muitos deles não tiveram êxito. Por quê? Por que eles não tiveram êxito? Porque eles escolheram a porta larga. E nós vamos ver aqui 2 exemplos deste livro que eu acho muito interessante e que eu sei que pode acontecer, né, com algumas pessoas, inclusive dentro da casa espírita. Nós temos a queda de Otávio, no capítulo 7 deste livro, Mensageiros. Otávio, né, era um espírito que na sua última encarnação ele havia feito muito mal, não usou bem a sua encarnação. Passou por muitas dificuldades, escolheu a porta larga, a porta da facilidade, a porta de situações que levaram ele à derrocada. O que acontece? Ele volta para o nosso lar, ficou lá anos, trabalhando, sendo amparado por aqueles que ele havia maltratado, por aqueles que ele havia influenciado no mal, por aqueles que ele fez muito mal aqui na Terra. Então era um senhor de 40 anos e André Luiz, quando chega perto dele, ele estava meio choroso, lá no Ministério da Comunicação. Ele estava meio choroso, triste, acabrunhado. E André Luiz chega para ele e fala, tentando consolá-lo: nossa, Otávio, não fique assim, porque eu também sou um médico falido. E o Otávio olha para ele e diz: sim, André, você pode ter sido um médico falido, mas você tinha uma coisa que te favorecia, porque você não tinha o conhecimento das verdades eternas, o que eu tinha. Quando eu reencarnei, eu tinha todo um cabedal de cultura evangélica, que para o nosso crescimento espiritual é muito mais importante do que a cultura intelectual. E eu tinha isso. Eu aprendi aqui no plano espiritual, eu me comprometi que eu iria fazer certo, né, dessa última vez. E eu não fiz. Amigos visíveis no plano espiritual me auxiliaram de forma assim que era para não deixar que eu caísse novamente. Mas eu caí na vaidade e na imprevidência. André, perdi uma maravilhosa oportunidade de elevação. No nosso lar, eu fiquei 30 anos me preparando para reencarnar. Então, Otávio, né, na última encarnação dele, ele, quando voltou para o nosso lar, ele ficou 30 anos aprendendo, auxiliando, ajudando, estudando para reencarnar e tentar acertar. Ele teve essa oportunidade para reencarnar e tentar acertar. Só que o que aconteceu? Ele faliu novamente. Era por isso que ele estava ali tristonho. E aí ele conta a história dele para o André. E o André fica assim, estarrecido.
Ele diz, né, que ele tinha vindo com a missão, ele tinha combinado lá no nosso lar, esses 30 anos que ele ficou, ele combinou no Ministério da Comunicação que ele iria receber as 6 entidades que ele havia feito mal na última encarnação dele. E iria cuidar dessas entidades, porque essas entidades iriam ajudá-lo a não cair novamente, a não fazer escolhas erradas, a não ir pela porta larga. E Otávio, então, teve também auxílio dos técnicos de auxílio na sua reencarnação. Ele teve um corpo sadio. Ele veio com esta oportunidade também. Quantas vezes nós também não valorizamos o nosso corpo? Mas Otávio, mesmo com isso tudo, ele sabia que na encarnação dele, na programação dele, nessa última, o matrimônio não estava programado. Ele não iria, ele tinha combinado que não tinha necessidade para o crescimento dele, para a elevação dele, o casamento. Então, ele veio, acordou que não iria casar. Isso tudo foi combinado lá, antes dele passar pela porta estreita e chegar aqui no nosso planeta Terra. Ele foi e sabia que não ia casar, ele sabia que aos 20 anos ele ia receber essas 6 crianças, e que essas 6 crianças, esses 6 órfãos, iriam ajudá-lo a preservar o coração dele das leviandades e vacilações que ele havia feito na sua última encarnação, para que ele não acedesse nas sugestões inferiores, né, do sexo e ambições incontidas. Por quê? Porque foi exatamente nesses 2 pontos que ele vacilou na sua última encarnação. Ele viria também com dificuldades financeiras, ele iria passar por dificuldades financeiras, tudo para ele ia ser muito difícil, mas seria com honestidade, com trabalho e com coragem que ele iria conseguindo tudo o que ele almejaria. Só que ele também sabia que à medida que ele fosse testemunhando a renúncia em si mesmo, ele seria enviado, né? Ele iria receber a ajuda de nosso lar através de socorro, de espíritos, né? Amigos, ele iria ter socorros materiais cada vez maiores enquanto ele estivesse semeando amor, enquanto ele estivesse ajudando, fazendo a caridade, auxiliando esses órfãos que ele iria receber, ele iria receber essa ajuda material do plano espiritual. A sua mãe morreu quando ele tinha 13 anos de idade. O seu pai morreu quando ele tinha 19 anos de idade. E o pai dele, quando a mãe morreu, contraiu segundas núpcias. Sua madrasta levou com ela 6 filhos. Ela já tinha tido 6 filhos. E o pai sabia que iria cuidar daquelas crianças. O pai desencarnou quando ele tinha 19 anos. A madrasta pegou hanseníase e teve que foi acolhida no leprosário. Mas ela pediu humildemente a ele ajuda para ele ficar com os 6 filhos dela, que eram os 6 órfãos, os espíritos que ele havia feito mal na última encarnação e que ele lá, nessa nova que ele havia prometido ajudar, ele iria receber de volta, né? Iria auxiliá-los, não iria desampará-los. Só que o que ele fez? Nada disso. Primeiro, ele até começou a frequentar a casa espírita, mas achou tudo muito chato, estava entediado, reclamava de tudo, fazia queixas, lamentações. Ele não era um bom trabalhador na casa espírita, ele não conseguia se doar. Ele queria algo mais, tinha algo que aflorava nele que ele precisava colocar aquilo em prática. E aí ele escolheu a porta larga e utilizou o sexo como
válvula de escape na sua vida. E aí ele começou a curtir a vida, entregou as crianças no orfanato, não quis saber de nada, ele não queria ter responsabilidades. Mas a espiritualidade, como é muito amável com todos nós, mesmo assim ainda foi levando ele para um caminho que era para ele, então, já que ele havia escolhido esse caminho, ele precisava parar um pouco, porque senão ia ser pior para ele. Os débitos que ele iria contrair seriam muito maiores. Em vez dele diminuir nessa última vida dele aqui, ele iria contrair mais débitos ainda. E aí a espiritualidade colocou uma mulher no caminho dele, ele se casou porque a mulher engravidou, e a mulher era um espírito muito inferior, o filho também, e os dois infernizavam a vida dele. Mas fizeram de tudo com ele até que ele desencarnou através da sífilis. Chegou em nosso lar. Chegando em nosso lar, triste, né? Triste porque ele não conseguiu cumprir a missão dele. Quando ele chegou lá, foi passado tudo para ele, o que ele havia combinado. Ele se arrependeu profundamente, por isso ele estava lá choroso. E ele agora, lá em nosso lar, aguarda uma nova oportunidade para reencarnar. Não sabe quando, porque esse livro, Os Mensageiros, foi escrito em 1940. Então, já naquela época, né, ele já estava lá pedindo mais uma nova oportunidade para passar aqui pela porta estreita da vida, para ele tentar se redimir e fazer as escolhas certas. Temos um novo exemplo também neste livro, Os Mensageiros, que está no capítulo 12. É a palavra de Monteiro. O Monteiro, ele já veio com a missão de ser um doutrinador na casa espírita. E assim ele fez. Ele começou. Só que ele fala para o André que o caso dele foi um doloroso desastre. Por que foi um doloroso desastre? Aí ele explica que a multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínios na cabeça que sentimentos no coração. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero, e foi o que aconteceu com ele. Certa volúpia na doutrinação aos desencarnados de condição inferior era o que ele tinha. Ele aproveitava na hora que ele estava na mesa mediúnica e que ele fazia aquelas doutrinações, que era o trabalho dele, ele tinha longas exortações decoradas na ponta da língua. Ele sabia o evangelho de cor. Quando apareciam obsessores, que era o que ele mais gostava de doutrinar, ele usava de argumentações pesadas para diminuir aquele espírito que ali estava infeliz e querendo ajuda. O embusteiro, ele começava a falar que ele estava agindo como mentira criminosa. Só que aí quando ele chega, né, no plano espiritual, ele viu a cegueira em que ele se encontrava. Porque ele viu também que quando ele estava ali, depois das reuniões mediúnicas, que ele saía, a crítica contra os médiuns era demais, era rigorosas. Ele criticava muitos médiuns, achava que muitos médiuns não davam a passividade como deveria, ou não estudavam como deveriam. Ele usava duelos palavrosos. Então, Monteiro viu isso tudo, passou o que ele fez aqui foi passado como um filme lá no nosso lar para ele.
E Monteiro ficou triste, porque ele não soube fazer as escolhas certas. Ele não soube usar, né, do evangelho, do espiritismo, na sua vida, utilizando o amor, a caridade, né, falando de coração a coração. Ele não soube fazer isso. Aí o que aconteceu? De desvio em desvio aqui na Terra, a angina pegou ele. E aí ele desencarnou. Chegando então lá em Nosso Lar, Monteiro queria, porque queria. Ele era um doutrinador e ele tinha recebido, né, a ajuda da ministra veneranda na sua última encarnação, que ministra veneranda tinha avalizado ele, tinha, né, ajudado a ele a reencarnar e dando essa oportunidade para ele. E aí ministra veneranda vai e conversa com ele e diz o seguinte para o Monteiro: Monteiro, meu amigo, a causa de sua derrota não é complexa, nem difícil de explicar. Você entregou-se excessivamente ao espiritismo prático, junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Então, depois dessa lição que a ministra veneranda dá para o Monteiro, André Luiz fica assim, parado também, meditando e sem palavras. E Monteiro cala e volta também para a meditação dele e vai trabalhar ainda no plano espiritual. Não sabe quando ele terá nova oportunidade de reencarnar, porque ele havia perdido uma oportunidade imensa. E nós precisamos entender que para a gente fazer escolhas certas, nós precisamos domar, né, as tentações. A gente não pode deixar que as tentações dominem a gente. Nós é que precisamos dominar elas, né? E em Tiago, capítulo 1, versículo 14, Tiago diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E aí fiquei meditando nessa concupiscência e aí aprendi, né, e trouxe aqui para vocês que nós temos dois exemplos, né, de concupiscência no Evangelho de Jesus. Nós temos a parábola do filho pródigo. O que é o filho pródigo? O filho pródigo foi aquele que resolveu pedir a parte dele da herança ao pai e saiu pelo mundo a gastar, a usar a herança dele. Então ele tinha aquela cobiça dos bens materiais, ele queria os bens materiais, ele queria usufruir, ele queria curtir, achando que nunca iria acabar. E assim ele vai, né, para a vida mundana dele, para as escolhas dele, né, bebidas, fumo, bares, mulheres e etc, tudo em exagero, né, nada que a gente não possa fazer sem exagero, né, com limitações, mas ele fez em exagero. E aí o que aconteceu? Depois ele se arrepende. E ele se arrepende mesmo, porque ele lembra que na casa do pai dele, até os empregados tinham pão, café. E aonde ele estava, que ele cuidava de porcos, nem alimento ele tinha para ele. Se ele quisesse comer, ele tinha que comer a comida dos porcos. E aí ele volta para a casa do pai e pede humildemente para que o pai o acolha e ele seja servo do pai. Só que o pai olha para ele e diz: meu filho, você voltou, você continua sendo meu filho. E o recebe com festas e alegrias. Então, ele, o filho pródigo, ele não soube escolher, né, naquele momento, a porta certa. Ele escolheu a porta larga. Mas com arrependimento, ele volta para a casa do pai e o pai o acolhe. Nessa lição, Jesus nos mostra que todos nós também
quando nos arrependemos sinceramente de tudo aquilo que nós fizemos, seja no passado, seja em vida anterior, seja nessa vida mesmo, mas que a gente se arrepende sinceramente, a gente quer melhorar, o Pai está sempre de braços abertos a nos acolher. Ele espera por todos nós. Ele quer que todos nós cheguemos até Ele, porque o nosso objetivo aqui na Terra é a nossa evolução, é a nossa felicidade. A felicidade é única. E nós estamos num planeta ainda de provas e expiações. E ele vai se transformar num planeta de regeneração. Não tenhamos dúvida disso. Temos o outro exemplo da mulher adúltera. O que acontece com a mulher adúltera? Ela resolve o quê? Ela escolhe a porta larga dos prazeres sensuais. Só que quando a mulher adúltera está no meio da praça e que Jesus, né, escreve no chão, isso quem nos conta é Humberto de Campos, no livro Boa Nova, e que Jesus começa a escrever no chão todos os defeitos de todos aqueles que estavam ali presentes, e Jesus diz: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. O que acontece? Começando pelos mais velhos, os mais velhos deixam a pedra no chão e não atiram a pedra na mulher adúltera. Ela fez a escolha errada naquele momento, sim, mas ela estava ali e pede perdão a Jesus. E ela muda, ela realmente muda, literalmente. Ela sai dali, aí, né, Jesus também conta, e a gente sabe através do livro Boa Nova, através do Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que ela sai, vai cuidar de pessoas doentes, né, vai para uma casa, vai cuidar de pessoas doentes, e o marido dela que havia expulsado ela de casa, mais tarde vai aparecer onde ela estava, cheio de chagas, feridas, doente, e ela cuida dele. Só que o marido não a reconhece porque ela estava modificada. E ela o acolhe, né, nesse abrigo e cuida dele. Ela realmente estava modificada. Ela conseguiu, neste momento dela, da reencarnação dela, se transformar. Então, nós também podemos nos transformar. Nós podemos fazer escolhas certas, escolher a porta estreita, sim. Aquela porta que vai nos levar à nossa felicidade. Procurarmos fazer o melhor. Porque ainda que o mal venha do exterior, ele só vai se concretizar se perseverar e se nós afinizarmos com ele na intimidade do nosso coração. Então, o mal só vai perseverar dentro da gente se a gente deixar com que o nosso coração se influencie. A disciplina, e olha que essa palavra, né, nós aprendemos com o Chico, que o Emmanuel fala para o Chico, a primeira vez que Emmanuel aparece para ele, e ele fala para o Chico que o Chico precisava de 3 coisas na vida dele, para ele seguir, continuar a missão dele aqui na Terra. Aí o Chico pergunta qual é a primeira coisa? Disciplina. E a segunda, disciplina. E a terceira, disciplina. Ora, Emmanuel, disciplina. Porque a disciplina vem antes do sucesso no vocabulário. Então nós temos que ter disciplina em nossa vida. E a disciplina em controlar as próprias tendências negativas exige algum esforço de nossa parte. Trata-se de domar, né, dentro de nós, precisamos domar dentro de nós a nossa ira, o nosso orgulho, a nossa inveja, o nosso egoísmo, o nosso ciúme, a nossa gula, o desequilíbrio da sexualidade, dentre outros hábitos, né? E sentimentos infelizes. Isso tudo a gente precisa domar, a gente precisa renunciar, né?
Deus, em sua sabedoria, nos coloca sempre no lugar certo. Nós não estamos no lugar errado. Seja no contexto profissional, familiar ou social, em que precisamos atender aos nossos deveres. Então, cabe a nós, dependendo de onde nós estivermos, cabe a nós sermos um profissional honesto e competente, pai e mãe presente e dedicados, filho respeitoso e obediente, um aluno estudioso, um irmão compreensivo, um esposo ou esposa fiel e afetuoso, um cidadão honesto. Isso é o que a gente precisa para a gente ter a nossa evolução moral e ter ela como conquista por excelência. Então, aonde nós estivermos, nós precisamos fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. Assim, nós estaremos fazendo escolhas certas. E aí, quando nós voltarmos para a nossa verdadeira casa espiritual, porque Jesus falou, há muitas moradas na casa do Pai. E lá Jesus foi para preparar as moradas para todos nós. Então, quando nós voltarmos para lá, nós não ficarmos como o Monteiro, choroso, como o Monteiro, e qual foi o Otávio, né? A queda de Otávio. Como a gente também não ficar como o Joel, e tem outros exemplos nesse livro Mensageiros que André Luiz nos traz, que é para a gente refletir. Se nós estamos aqui no caminho ou escolhemos, né, sermos pessoas melhores, nós precisamos fazer com que as nossas escolhas façam também com que as pessoas que estejam à nossa volta sejam também pessoas melhores com o nosso exemplo. Então, tudo vai depender de nós. E aí a gente também tem um outro exemplo, né, que está no livro Boa Nova também, de Humberto de Campos, e psicografado por Francisco Cândido Xavier, que é de Joana de Cusa. Joana de Cusa, no início, quando ela vai procurar Jesus, ela diz para Jesus que ela queria largar o marido dela, que o marido dela não compreendia, que não aceitava Jesus, que o marido dela era muito frio, né? Não dava muita atenção a ela e que ela queria seguir Jesus. E Jesus diz para ela, não, você veio com a missão e você precisa continuar com o seu marido. E aí depois ela teve um filho, ela voltou para casa, claro, ficou com o marido até o fim. O marido morreu, ela ficou. E aí o que aconteceu? Ela seguiu Jesus, continuou seguindo os ensinamentos de Jesus. Jesus foi crucificado e ela, no final, ela também, porque teve a perseguição dos cristãos, ela também foi, no final da vida dela, ela foi amarrada, né, encontrada junto com o filho dela, amarrada no poste do martírio, só por ela ser cristã e não renegar sua fé. Ela foi condenada e queimada. Só que, antes disso acontecer, o soldado que lá estava chega para ela, né, e fala com ela. Então foi isso que o seu mestre te ensinou, a você morrer queimada? E aí ela diz, não apenas morrer, mas também a vos amar. Olha a evolução moral desse espírito que ali aprendeu com Jesus, renunciou à sua vida, voltou para o lar para cuidar do seu marido e do seu filho. Ela continuou sendo a esposa no lar dela, a missão dela era ser a esposa no lar dela, cuidar do marido e filho, mas ela conseguiu domar as suas paixões negativas. Ela conseguiu domar todo aquele sentimento ainda, porque é muito difícil para todos nós, realmente, quando a gente reencarna, porque a gente esquece.
A gente esquece do que a gente combinou lá. Mas por quê? Porque isso é uma lei também de Deus. Então Deus também nos dá o livre-arbítrio, que é para que nós possamos fazer as escolhas certas, né? Pode-se afirmar também, meus amigos, que há porta estreita situada ao término da nossa longa jornada, que marca a transição da fase do espírito imperfeito para um bom espírito. Mas também existe a porta estreita de cada existência, a fim de que ela seja bem aproveitada. Foi o que nós conversamos aqui, né? Então, a porta estreita, ela existe. Nós podemos sair daqui melhores, fazermos escolhas melhores, como eu falei, voltarmos para o nosso plano espiritual melhores. Nós aprendemos também nessa lição da porta estreita, nos itens 3, 4 e 5, que ele nos mostra sobre os outros mundos, né? E Kardec ali vai nos explicando também a importância desses outros mundos serem solidários uns para com os outros. Nós temos informações de que Júpiter, do nosso sistema solar, é o planeta mais evoluído. A Terra é o planeta mais inferior. Então, nós precisamos ainda crescer muito e para conseguirmos realmente passar desse planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, nós precisamos fazer o bem. Nós precisamos deixar que o bem domine os nossos sentimentos e as nossas ações. Se nós não deixarmos com que o bem domine os nossos sentimentos e as nossas ações, como nós vamos ter um planeta melhor? Um planeta regenerado. Porque no planeta regenerado, o bem vai predominar, mas ainda vai existir o mal, mas bem menos do que esse que a gente vive agora de provas e expiações, né? Meus amigos, através de muitas estações no campo da humanidade, é provável que recebamos experiências proveitosas, amealhando-os à custa de desenganos terríveis, mas só em Cristo. No clima sagrado da aplicação dos seus princípios é possível encontrar a passagem abençoada de definitiva salvação. Então nós podemos receber várias experiências na nossa vida que a gente pode achar no momento que essas experiências, ou esses acontecimentos, muitas dores, né, que nós recebemos, é ruim para nós, e não é. Nós sabemos que se a gente estiver com Cristo, nós iremos vencer. Nós vimos aí, estamos aqui, passamos pela pandemia. Alguns irmãos nossos desencarnaram nestes 2 anos, né, de pandemia. Mas por quê? Aí cada um tem a sua história. Cada um tem o seu momento. De repente eles desencarnaram porque realmente eles pediram para passar pela provação da Covid, pela provação da falta de ar, pela provação de ser enterrado sem ter a família do lado, porque não poderia ter no início da Covid, a gente sabe disso. Então, a gente tem que entender que eles escolheram passar por essa porta estreita, por essa dificuldade para evoluir, para quando chegar lá no plano espiritual, ter o crescimento deles, na vida deles, que foi o acordo que eles fizeram aqui na Terra. Nós lembramos também, nós temos vários exemplos, mas um dos exemplos que eu também gosto muito é esse aqui, Estante da Vida.
No primeiro capítulo, quem traz para a gente aqui também é psicografado por Francisco Cândido Xavier e editado pelo espírito Humberto de Campos. Nós temos aqui o intitulado, o primeiro capítulo, Encontro em Hollywood. E Humberto de Campos, quando vai lá no Memorial Park Cemetery, né, em Hollywood, ele começa a olhar lá por dentro, né, ele foi com um amigo espiritual, e ele olha um espírito, né, do lado da campa, com uma senhora, que devia ser o espírito protetor dela. E quando ele olha, ele vê Marilyn Monroe. Ele, 1926, e desencarnou em 1962. E a Marilyn Monroe ali do lado, ele olha, ela exibia uma face desfigurada, né, olhos tristes. Ele tentou chegar perto dela e abordar, porque esse livro aqui são conversas que ele teve com espíritos, né, no plano espiritual, e que trouxeram aqui as experiências deles pra gente. E aí ele começa a perguntar a ela, né, por que ela, né, estava ali ainda, o que ela sentiu no momento do desencarne dela. E ela pegou e começou a explicar o que aconteceu com ela. Aí ele fala, mas é tão triste, né, que você saiu desta vida pelo suicídio. E ela diz, não foi pelo suicídio. E aí ela explica que ela tomava remédios para dormir. E tinha outros remédios que ela tomava também. Porque a Marilyn Monroe era muito bonita, tinha um corpo esbelto, né, belo, ela fazia muito sucesso. E ela era muito cobrada, né? Só que ela se apegou muito ao corpo físico dela. Ela escolheu essa porta da sensualidade. E aí o Humberto de Campos pergunta a ela o que ela gostaria de deixar como recado, né, para todos nós. E ela, na humildade dela, ela diz que ela não tem nem condições de deixar nenhum recado. Mas ela diz, né, bem, então diga às mulheres que não se iludam a respeito de beleza e fortuna, emancipação e sucesso. Isso dá popularidade, e a popularidade é um trapézio no qual raras criaturas conseguem dar espetáculos de grandeza moral, incessantemente no circo do cotidiano. O lar é uma instituição que pertence à responsabilidade tanto da mulher quanto do homem. Quero dizer que a mulher lutou durante séculos para obter a liberdade. Agora que a possui nas nações progressistas, é necessário aprender a controlá-la. A liberdade é um bem que reclama senso de administração, como acontece ao poder, ao dinheiro e à inteligência. E aí, Humberto de Campos ainda continua conversando com a Marilyn Monroe, né? E no finalzinho, o Humberto de Campos pergunta a ela qual era a perspectiva dela, o que ela estava querendo para o futuro, porque ela estava ali esperando uma nova oportunidade para reencarnar. E aí ela diz, na condição de doente, primeiro quero melhorar-me. Em seguida, como aluna no educandário da vida, preciso repetir as lições e provas em que fali. Por agora, não devo e nem posso ter outro objetivo que não seja reencarnar, lutar, sofrer e reaprender. Pronunciei algumas frases curtas de agradecimento, que foi Humberto de Campos, e na despedida ela agitou a pequenina mão num gesto de adeus.
Logo após, alinhavei essas notas à guisa de reportagem, a fim de pensar nas bênçãos do espiritismo evangélico e na necessidade da sua divulgação. Olha a experiência que ela teve e olha o que ela nos trouxe, né? O conselho que ela nos deu. Então, nós precisamos fazer realmente as escolhas certas e tentar usar da liberdade que nos é oferecida em prol do outro, ajudando o outro, e não denegrindo a imagem do outro ou diminuindo o outro. Não é esse o nosso objetivo. Nós precisamos usar a liberdade, o poder, o conhecimento para sempre elevar, ajudar o outro a crescer, e não com egoísmo, porque egoísmo não leva a gente a nada. No livro Pão Nosso, na lição 101, no finalzinho dela, resiste à tentação. Emmanuel nos diz assim: entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofremos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando-o pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Então, Emmanuel já está nos dando a dica, dizendo: bem-aventurados aqueles que sofrem, mas aqueles que sofrem com resignação, com coragem, com fé, né? Com ânimo, com perseverança, porque só assim nós iremos alcançar o objetivo nosso, que nós acordamos, que é a nossa evolução espiritual, o nosso crescimento espiritual, a nossa felicidade. Nós iremos ser felizes, mas para que nós consigamos a felicidade, precisamos fazer com que a luz que já está plantada dentro do nosso coração, porque Jesus é o jardineiro e nós somos as florzinhas do jardim dele, e ele plantou dentro de nós aquela sementinha que nós precisamos fazer com que ela frutifique, que ela cresça. Nós precisamos colocar a candeia acima e não embaixo do alqueire. Nós precisamos iluminar todos aqueles que nos cercam com o exemplo, com a coragem nossa mesmo, com a nossa renúncia, muitas vezes. Porque a gente pode estar renunciando agora, a gente pode estar sofrendo agora, a gente pode estar passando por provações diversas agora. Mas sabemos que a felicidade nos espera, porque Jesus está lá e continua de braços abertos torcendo por nós, porque Ele sabe. E Ele disse para a gente, com toda a veemência, com toda a força do seu coração, Ele disse que nenhuma ovelha que o Pai havia lhe confiado iria se perder. Então que nós sejamos como as ovelhas, mansas, calmas, tranquilas, para que possamos entrar no rebanho de Jesus e caminhar com Ele, segui-lo. Nós também temos que entender, porque muitos falam: não, eu estou com o mestre, né? Eu estudo, eu entendo os ensinamentos do mestre, mas eu estou seguindo Jesus? A diferença aí.
Porque uma coisa é você estudar, uma coisa é você saber do Evangelho, outra coisa é você colocar em prática, outra coisa é você seguir o Mestre, verdadeiramente. Será que nós estamos seguindo a Jesus? E para finalizar o nosso estudo da tarde, eu trouxe aqui o livro de Maria Dolores, né, psicografada por Francisco Cândido Xavier, e é um poema, né, da lição número 40, Conquista de Luz. Não creias, alma querida, seja a prova que atravessas, a chaga maior da vida marcando suplício atroz. Enquanto expões o que dizes, há corações pela estrada, tão tristes, tão infelizes, que a dor lhes consome a voz. Esse carrega desgosto, regado de pranto oculto, aquele em pleno tumulto sente angústia e solidão. Outro tem tanta amargura, que treme quando caminha, de alma cansada e sozinha, caindo em perturbação. Esse transporta doenças, embora a expressão correta, outro tem mágoa secreta, disfarçando o próprio eu. Aquele chora e tropeça, na penúria em que se arrasa. Outro viu a morte em casa, revoltou-se e enlouqueceu. Alma irmã, tolera e aceita a provação recebida. Abençoa a própria vida, seja essa vida qual for, o sofrimento onde esteja, é a luz com que Deus nos guia, nas lutas do dia a dia, para a conquista do amor. Então, que nós consigamos conquistar esse amor e deixar com que essa luz resplandeça em nossos caminhos. Que nós possamos ser instrumentos úteis na obra do Senhor, porque nós somos obreiros da última hora, meus irmãos. Que nós sejamos úteis onde Ele nos plantar, que nós façamos crescer frutos e fazer com que todos aqueles que nos ouvem, que nos cercam, que nos acompanham, porque como Paulo também nos diz e ensina, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E quais as testemunhas que nós queremos ter para a nossa vida? Quais as testemunhas que nós queremos nos afinizar? Que possamos fazer as escolhas certas, para que não nos arrependamos futuramente. Peço a Deus, a Jesus, que abençoe a todos que aqui estiveram conosco, encarnados e desencarnados, e que tenhamos uma ótima semana. Fiquem em paz, que assim seja.